Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso. Então, eu já ativei aqui a edição do nosso curso. Então, vou clicar em adicionar atividade e um recurso. Então, hoje a gente vai trabalhar com laboratório de avaliação, lição e tarefa. Então, para adicionar laboratório de avaliação, a gente clica. E o que seria esse laboratório de avaliação? Ele funciona como um sistema de revisão por pares, podemos dizer assim, onde um aluno pode analisar o trabalho de outro aluno. Então, haveria assim a análise a partir de uma visão de um aluno. Então, esse aluno determinaria uma nota para essa atividade diante de sua avaliação. Então, vamos clicar aqui em acrescentar. Então, aqui a gente vai determinar um nome. Então, eu vou colocar aqui. Que colocaria uma introdução a essa avaliação. E aqui a gente vai determinar alguns recursos. Então, os exemplos. Aqui a gente pode selecionar se os alunos poderão ou não utilizar exemplos de submissões. Ou seja, ao determinar essa avaliação, seriam fornecidos exemplos para que os alunos se baseassem para poder fazer a avaliação da atividade proposta. Então, vamos marcar. Então, na minha atividade, eu vou permitir a utilização desses exemplos. Então, isso é uma questão de configuração, professor. Use a avaliação em pares. Ao marcar essa opção, o aluno ele vai poder receber a submissão de outro aluno, além da nota, né, que assim foi determinada por aquele aluno, além de sua própria nota, que ele também vai tá dando. E aqui a gente tem autoavaliação, se a gente vai permitir que aquele aluno ele também avalie o seu próprio trabalho ou não. Como a minha visão da minha atividade em si é fazer com que o aluno ele avalie apenas o trabalho do outro e não o seu próprio trabalho, eu vou deixar desmarcado. E aqui eu tenho a configuração de notas. Nota de envio, aqui a gente vai configurar a nota máxima, né? Que é a nota máxima configurada para o aluno que enviou o trabalho. Também essa pode ser a nota categorizada. Então, a gente tem aqui, a gente já havia configurado a avaliação por média. E o que seria essa avaliação por média nessa categoria? Onde será feita a soma, depois a divisão pelas notas, pela quantidade de notas. Não teria feito a média ponderada. E aqui eu vou determinar a grade de notas. Vou determinar a nota máxima para a avaliação. Então, para o envio daquela avaliação. Então, o aluno avaliou aquela atividade do seu colega de sala e ele vai enviar. Então, ao enviar, ele vai ganhar uma determinada nota. Então, por exemplo, ao enviar a atividade, o aluno vai estar ganhando no máximo a nota 80, que pode ser considerada como 8. E ao avaliar a atividade do seu colega e reenviar ela, ele vai estar ganhando no máximo 2 pontos. E também eu posso colocar se eu quero essa nota categorizada ou não. Então, vou deixar pela mesma categoria, que é a avaliação por média. E aqui a gente tem a estratégia de classificação, que seria, tem a opção aqui de nota acumulativa, comentários, número de erros ou rúbricas. Então, aqui a gente tem a estratégia de classificação, a forma de envio dos métodos de submissão. Tá? Eu vou deixar para essa nota acumulativa. Então, aqui eu tenho as configurações de envio. Então, o professor ele pode dar algumas instruções, né, para o envio dessa atividade. Aqui ele vai configurar também o tamanho máximo, né, desse arquivo. Vou deixar até 1 mega. Aqui eu vou ter as configurações para avaliação,
desculpa, as instruções para avaliação, que o professor vai estar determinando. E aqui eu tenho configurações por módulos. Então, eu posso determinar um grupo. Então, eu posso ter grupos separados ou visíveis. Posso mostrar essa atividade. Ou posso deixar nenhum grupo. Então, agora vamos salvar e mostrar. Bom, tá aqui nosso laboratório de avaliação. Tem aqui as configurações das fases. Tem as fases de envios, fase de avaliação e as fases de classificação. E aqui seria a parte de encerrado. E aqui a gente volta para as configurações. A gente tem as configurações, temos assunções, permissões e assim sucessivamente. A gente quer configurar esse laboratório. Então, a gente vai editar. Então, a gente volta e faz a edição. Caso a gente queira. Caso não, a gente salva e volta para o nosso curso. Então, tá aqui o nosso laboratório. Vamos arrastá-lo, colocar aqui embaixo. E vamos para a nossa próxima atividade. Então, vamos clicar aqui novamente, adicionar atividade. E a gente vai ver agora a lição. A ferramenta questão, a gente pode, então, a ferramenta lição, ela permite que a gente faça a inserção de conteúdo, sejam imagens, textos, e no decorrer dessas visualizações, então ela permite a inserção de conteúdos, sejam imagens ou textos e etc. Então ela consiste em uma quantidade de páginas. Então cada página ela vai ter o texto, pode também ter uma dessas questões que a gente colocou e ela pode terminar com uma questão e uma série de possíveis respostas. Então, a gente pode clicar e vamos acrescentar para a gente poder aprender um pouco mais sobre ela. Ela é uma ferramenta que é pouco utilizada pelos professores, tutores, etc. Mas ela é uma ferramenta bem flexível. Então, vamos aprender um pouco mais sobre ela. Vamos já o nome dela aqui. Lição exemplo. A gente vai determinar tempo, né, limite. A gente pode colocar o tempo em minutos ou pode determinar prazos por datas, ou seja, dias. Eu vou deixar 45 minutos. Aqui a gente vai colocar o número máximo de respostas. Então, quantas respostas por sessões? Eu vou colocar 5. Aqui eu vou categorizar, né? A nota da atividade, ou se eu quero colocar uma categoria. Vou colocar a nossa categoria por média, que ou seja, vai somar todas as notas das sessões, em seguida somar e dividir. E aqui a gente tem as opções de avaliação. A gente tem exercício, de um tipo de uma lição prática. Tem a pontuação personalizada. Nessa pontuação personalizada, ela quer dizer que cada questão ela pode ter uma nota diferente. Ela não vai ter em si um padrão, elas podem ser diferentes uma das outras. Então, eu vou deixar marcado sim. Permite-se retornar à lição. Selecionar assim, eu vou estar permitindo que o aluno ele volte a essa lição mais de uma vez. Então, ele vai terminar a tentativa, então aqui ele vai estar podendo voltar a essa lição e responder novamente. E não é o que eu quero como intuito da aplicação da minha lição. Então, eu vou escolher não. Então, o aluno só pode responder apenas uma vez. Então, como eu escolhi não, não vai ter esse cálculo de resultado das tentativas. Ou seja, que a gente não vai ter mais uma tentativa. Não vai ter mais a gente não vai ter mais de uma tentativa. Então, esse campo aqui ele será inutilizado. E a gente tem aqui a visualização, né, da pontuação corrente. O que seria isso? Ao selecionar assim, cada página visualizada
e vamos dizer assim, respondida, o aluno ele iria ver a sua pontuação até aquele determinado momento. Então, ao marcar, ele não vai poder visualizar essas notas. A gente tem aqui o controle de fluxo. Então, permite a revisão pelo estudante. Selecionar assim, a gente vai estar permitindo que o aluno ele volte na página anterior da lição para que ele possa modificar suas respostas. Então, caso marque não, o aluno não vai poder voltar para modificar suas respostas, né? Uma vez respondido, vai ficar sendo aquela mesma resposta. Temos outro campo, que é fornecer a opção para tentar uma nova questão de novo. Ao deixar selecionado sim, o aluno vai responder a resposta. Se ele respondeu incorretamente, teria ao lado daquela resposta um certo botãozinho que permitiria que o aluno voltasse para aquela mesma questão e pudesse respondê-la novamente. Então, seria mais ou menos uma nova tentativa para a resposta daquela questão. Então, se o professor ele for determinar que o aluno ele possa responder novamente essa mesma questão, ele vai escolher sim. Caso não queira que isso ocorra, vamos escolher o não. Tá? Aqui ele vai determinar o número máximo de tentativas. Como eu quero que o aluno tente apenas uma vez, eu não vou alterar esse número de tentativas. Temos aqui mostrar um feedback padrão. O que seria o padrão? Então, o Moodle ele tem esse padrão de feedback que seria mais ou menos a responder corretamente seria a resposta correta. Resposta incorreta, a resposta estaria incorreta. Esse seria o padrão, o feedback padrão, né? Mostrar a barra de processo. Nessa barra de processo, ela iria mostrar ao aluno seu nível de desenvolvimento. Seria mostrar os cálculos das questões e assim sucessivamente. Então, é interessante deixar a opção marcada? Não. Temos também mostrar o menu à esquerda. Ao deixar selecionado sim, ele iria mostrar um menu com todas as páginas. Então, o aluno poderia, por exemplo, estar na página 1, desculpa, e ele poderia clicar lá na página 3. Então, ele teria a possibilidade de clicar em qual página ele quisesse em determinado momento. Então, vamos escolher não. Que a gente tem arquivo, página web e janela poupar. Então, aqui, o professor ele pode escolher direcionar o aluno para um arquivo ou para um link. Eu quero que a minha lição ela comece diante de um texto. E esse texto vai estar em um link de uma página web. Então, eu posso pegar aquele link e colocar ele aqui. É para que ele seja, ao clicar na lição, o aluno vai direto para aquele link. Ou eu posso colocar um arquivo, né? Um arquivo de um texto ou de uma imagem. Então, eu vou inserir aqui um arquivo. No meu caso, eu vou colocar uma imagem. A minha lição, ela vai ser baseada na educação inclusiva. Então, eu quero que quando o meu aluno ele clique na minha lição, ele veja inicialmente uma imagem, né, de incentivo sobre a educação inclusiva. Então, a gente vai clicar em escolher um arquivo, clicar em enviar um arquivo, clique em escolher e vamos escolher a nossa imagem. Lembrando que o professor está livre para adicionar imagem, texto, página de web e outros tipos de arquivos. Então, eu vou clicar aqui em enviar este arquivo. Ele vai fazer o upload da minha imagem. E aqui eu tenho esse dependente de. E o que seria isso? Minha lição poderia depender de tempo gasto pelo aluno, alguma coisa do tipo. Só que a gente não tem nada configurado diante do nosso administrador. Então, a gente vai deixar em nenhuma. A gente também pode colocar o tempo. Seria o tempo dedicado, esse tempo em minuto. Ele tem que ter no mínimo 30 minutos dedicados a essa lição. A gente tem a opção de marcar o completado, que ele tem que completar esses 30 minutos para poder terminar realmente a lição. E aqui a gente tem a avaliação melhor que ele determina em porcentagem. Isso se a gente quiser. E aqui a gente só vai mostrar a nossa lição. Bom, tá aqui a nossa lição.
Então, aqui a gente pode importar questões, podemos importar arquivos em PowerPoint, podemos inserir uma página para uma página inicial, inserir páginas com agrupamento e inserir página com questões. Então, eu vou importar um arquivo em PowerPoint. Então, vou clicar, vou selecionar o arquivo e vou importar. Escolho um arquivo, vou escolher. Então, eu vou colocar aqui um arquivo PowerPoint. Selecionei, vou mandar abrir e vou enviar este arquivo. Aqui ele vai fazer o upload do arquivo. E agora eu vou enviar o arquivo. Então, ele diz aqui que a importação foi feita com sucesso. E aí eu posso importar quantos arquivos eu achar necessário para a minha lição. Lembrando que cada página vai conter uma lição. Lembrando que cada página vai conter um determinado arquivo e em seguida uma questão. E aqui a gente vai visualizar. Então tá carregando, não tem nada.